Neste sábado tem garotada do Ninho no Cariocão Sub-15 e Sub-17. Flamengo e Bangu. A partir de 8h30 da manhã é a hora dos nossos meninos do Sub-15. E na sequência, às 11 horas, é a vez do nosso Sub-17. A transmissão é ao vivo e com imagens diretas da Gávea. Venha torcer com a gente, porque a base vem forte aqui na Flá TV. Fala, nação rubro-negra! Hoje a gente vai bater um papo com Rodrigo Abdala, que é o farmacêutico do Flamengo, o mais novo farmacêutico. Inclusive, o Flamengo está inovando, né? Porque é o primeiro clube no Brasil a contratar alguém nessa função. Então, primeiramente, obrigada por conversar com a gente, Rodrigo. Queria que você contasse como funciona o seu trabalho. Obrigado, nação. É um prazer poder participar e poder estar de volta ao clube, agora como farmacêutico. E o trabalho do farmacêutico no clube de futebol, ele tem várias áreas, né? Ele vai ter várias vertentes. Na verdade, é tudo muito novo, a gente está começando esse trabalho, mas ele vai desde o controle dos medicamentos que os atletas venham a ingerir para evitar, por exemplo, possíveis casos de doping involuntário, até as análises bioquímicas que a gente faz desses atletas e análises metabólicas para não só melhorar a performance deles, mas também acelerar a recuperação. E também um trabalho integrado junto com a nutrição, com a fisioterapia, com a fisiologia, para estar mantendo esses atletas sempre no topo de performance e evitando com que esses atletas venham a se lesionar. É um processo de um alinhamento que vem lá junto com o Tanuri, que é o gerente do DESAR, junto com o Fabiano, que é o nosso coordenador do DESAR científico aqui. E aí o Rodrigo Abdala vem para poder somar, ele tem uma formação de farmacêutica, formação também como nutricionista, para a gente poder olhar cada vez mais no detalhe da formação desse atleta. Então tem uma série de parâmetros que estão sendo estabelecidos pela gerência de um trabalho alinhado entre nutricionista, farmacêutico, médico, fisioterapeuta, coordenador científico, para que a gente possa buscar mais a formação qualificada e completa do atleta. E hoje, o farmacêutico do esporte, ele é um profissional que ele atua entre o departamento médico e a fisiologia, na interpretação dos resultados bioquímicos pós-jogos, por exemplo. Hoje a gente tem ali uma estrutura aqui de aparelhos de point of care, de ELISA, né? Onde a gente avalia parâmetros bioquímicos, o que isso significa, né? Enzimas de desgaste muscular que mostram ali o nível de intensidade do jogo e a gente interpreta isso junto para que a gente possa fazer a recuperação adequada para todos os atletas. Então ele tem ali, né, uma função também da segurança do que está sendo utilizado aqui, né, checando e verificando. Hoje é uma realidade, né? Bom, primeiro é a gente pensar que o Flamengo sempre na vanguarda, né, sempre avançando à frente de tudo, e a gente trazer um farmaco aqui para nós é um ganho em tudo. O nível de performance também avança muito com isso, né? Quando a gente faz um controle maior sobre as situações, a performance deslancha também, né? Então não é assim um setor trabalhando, são vários, e ele aqui dentro ele já conhece o setor dele como ninguém, já conhece o Flamengo, já estagiou no Flamengo, conhece como é o processo nosso de vencedor, né? Principalmente nas questões iniciais aí de coleta de dados, né? Análise de dados, dados metabólicos, né? Bioquímicos metabólicos. E aí a gente vai avançando para os processos de interação, né, intersetorial dentro do clube. Depois de 20 anos de farmácia, eu resolvi fazer nutrição também. E eu fiz os meus estágios obrigatórios da Faculdade de Nutrição aqui na base. E na época eu ficava responsável pelo time Sub-17, que foi multicampeão ano passado. Então aí era uma tarefa de nutricionista mesmo, onde a gente fazia toda a parte de suplementação, de acompanhamento nos jogos. E em conversas com a diretoria, na época, a gente entendeu que talvez eu fosse mais importante para o clube como farmacêutico do que como nutricionista. Então a gente construiu essa volta e esse retorno aí para poder voltar como farmacêutico,
para, de certa forma, dar esse suporte também às outras áreas aí que precisam do apoio da farmacologia. O trabalho é desenvolvido aqui na base e no profissional. Então a gente acaba tendo uma ligação muito estreita com a fisiologia, que é onde são feitas as análises bioquímicas dos atletas, e com a nutrição. A alimentação é a função da nutrição, mas a gente, através dessas análises bioquímicas que a gente faz, a gente sugere a nutrição caso seja necessário acrescentar alguma coisa na dieta do atleta. Então, através dos dados bioquímicos e metabólicos, a gente consegue mensurar se pode estar faltando alguma coisa na dieta para poder sugerir a nutrição que inclua no cardápio. Então, no pós-jogo, por exemplo, a gente faz a coleta de sangue dos atletas, a gente avalia como estão alguns marcadores que são relacionados à recuperação muscular e passa esses dados para a comissão técnica e para o departamento médico para que eles tomem a decisão de como vai ser o treino subsequente do atleta, se vai ser um treino mais recuperativo, se vai exigir um pouco mais do atleta, tudo isso baseado nessas informações que a bioquímica pode dar para a gente. E também nas categorias de base, onde é muito importante, né, esse programa de desenvolvimento físico dos atletas, onde ele também atua nesse processo auxiliando, né, a nutrição, os nutricionistas, a fisiologia, o departamento médico também nas categorias de base, auxiliando nesse trabalho de maturação óssea muscular, né, nesse trabalho de ganho de massa, de força, que os atletas precisam dessa transição da base aqui profissional. Quanto mais cedo o atleta chega para nós aqui, mais fácil para a gente, né? Porque às vezes o atleta ele vem de outros clubes, ele vem com outro comportamento alimentar, outro comportamento de treinamento, sabe? Os comportamentos vão ser adaptados aqui. O trabalho com a base visa fazer com que esses atletas cada vez mais cedo tenham contato com esse tipo de análise e para que a gente possa também estar preparando esses atletas cada vez mais para que eles, quando cheguem no profissional, eles já cheguem prontos. Né? A gente, toda a parte de suplementação, de alimentação, toda feita desde a base, a gente já consegue fazer com que eles evoluam mais e cheguem cada vez mais cedo e cada vez mais prontos para atender as demandas do profissional. Se ele chegar mais jovem, a gente consegue fazer dele um garoto. Quando ele chegar a um sub-17, sub-20, ele se torna um monstro, né? A realidade é essa, né? A gente vê esteticamente já muda e imagina só os níveis de força, potência de um atleta bem direcionado na base, né? E como é que funciona esse trabalho no profissional? Que a gente falou bastante da base, né? Mas no profissional, como funcionaria essa sua atuação? No profissional, agora a gente está, como eles estão meio que quase chegando no final da temporada e são muitos jogos, o nosso trabalho é mais um trabalho preventivo agora no momento até do que um trabalho voltado para a melhora da performance. É um trabalho mais para avaliar toda essa questão bioquímica e metabólica para que eles possam continuar performando em alto rendimento sem ter lesão. Então sempre 24 horas, 48 horas após os jogos a gente faz essas análises e a partir desses dados a gente busca passar isso para a comissão para que eles possam tomar a decisão de qual seria o melhor time para ir a campo, qual seria o formato de treinamento. Quando a gente pensa em farmacêutico, a gente pensa muito em remédio, né? E remédio atrela muito a dor. Como é que entra o seu trabalho com um jogador, um atleta que está com alguma dor, se lesionou ou tem uma dor crônica? Como é que funciona o seu trabalho? Esse trabalho é em conjunto com o departamento médico, né, e com os fisioterapeutas, para tentar acelerar uma recuperação de uma lesão, por exemplo. Então, fazer com que ele consiga estar pronto mais cedo para retornar aos treinamentos. A gente costuma falar sempre que o atleta, cada dia que ele chega para treinar é como se ele estivesse subindo um degrau. E quando ele se lesiona, ele desce todos esses degraus e volta para baixo. Então, ele precisa retomar cada vez mais rápido, né, a esse nível que ele estava antes, para ele poder conseguir desempenhar bem a sua função. Então, a gente sempre em conversas com os outros departamentos, a busca é essa, acelerar caso ele esteja lesionado, fazer com que ele consiga retornar mais rápido e melhore o seu condicionamento físico. E esse junto ao trabalho da maneira prática, como a gente falou, também é muito importante, né? Uma educação continuada, principalmente nos atletas e profissionais da base que vem subindo profissional, em relação a uma questão de dopagem. Hoje em dia, né, o futebol é o esporte mais testado no Brasil, sem nenhuma sombra de dúvida, e provavelmente no mundo também. E os processos
de antidoping estão cada vez mais complexos, mais sensíveis, e a maioria dos dopings são dopings que a gente considera acidentais, por falta de informação, por uma contaminação cruzada, por falta de conhecimento, né, do período que a substância fica no organismo. Então, a grande maioria, por incrível que pareça, dos dopings são acidentais, né? Acontecem sem a pessoa saber que está utilizando algo ou algum processo, né, que seja considerado doping. O doping involuntário funciona porque muitas vezes o atleta ele não sabe que aquela substância que ele está ingerindo pode ser pega no doping. Isso a gente já teve vários casos aí no esporte que alguns cremes com corticoide, por exemplo, deram positivo no exame antidoping. E quando isso dá positivo, você, claro, tem toda a defesa, você tenta explicar, mas o ideal é que isso não aconteça, é que a gente consiga evitar. Então, os atletas têm essa liberdade de passar para a comissão técnica, ou passar para os médicos, ou até para mim, tudo que eles estão ingerindo, para a gente poder avaliar se tem algum risco de que isso venha a ser pego no exame antidoping. E a gente comentou, né, como o Flamengo está sendo um movimento, né, de vanguarda, já que você é o primeiro farmacêutico a integrar um time de saúde e alto rendimento de um clube de futebol. Para você, assim, em termos de conquistas pessoais, profissionais, como é que é? É motivo de muita felicidade, né? Primeiro porque eu sou Flamengo, eu frequento o estádio desde criança, então era um sonho poder trabalhar no clube, um sonho que eu acabei realizando no ano passado, quando eu fiz o estágio aqui na base, mas agora esse sonho se tornou ainda muito maior, porque a gente conseguiu inserir dentro do dia a dia do clube a figura do farmacêutico que não tinha, e isso até para os meus colegas de profissão foi muito importante também. Eu recebi várias mensagens dele parabenizando e dizendo que isso abre realmente mais campo para a classe dos farmacêuticos, para que eles possam atuar, né? A gente criar esse caminho aí para deixar o legado para que venham mais farmacêuticos a fazer parte dos departamentos de alto rendimento. Então a gente entende que o Flamengo está sendo precursor nessa área. A gente recebeu até um documento oficial do Conselho Regional de Farmácia parabenizando, então o primeiro clube no Brasil que tem, e o Flamengo acaba sendo vanguardista e precursor numa área que a gente acha que pode somar bastante para a formação desses atletas aí, e volto a repetir, para que a gente possa formar cada vez melhor para entregar ao nosso futebol profissional. É a primeira vez aqui no clube que a gente tem um farmacêutico do esporte. Eu sei que isso não é tão comum ainda no esporte aqui no Brasil, mas fora do Brasil isso já é uma realidade também, exatamente por toda essa demanda que a gente está apresentando aqui, toda essa necessidade, e a gente fica feliz de ter essa estrutura hoje no Clube de Regatas do Flamengo, né? Onde a gente possa oferecer para os atletas tudo que tem de melhor para que eles possam performar e a gente conquistar os nossos objetivos. Nós aqui, o Flamengo, né, qualquer clube que entra em confronto conosco, né, relacionado à forma de atuar como os profissionais aqui, realmente tem que avançar bastante, porque não é fácil. Trabalhar no Flamengo a cada dia, a cada momento, sabe, a gente tenta inovar, modificar e performar. É assim que funciona. A gente está lidando com indivíduos, e cada indivíduo tem a sua necessidade. Dentro dessa necessidade é importante a gente não tratar todo mundo de forma igual. A gente entender que cada atleta tem a sua necessidade, e dentro dessa necessidade a gente ser o mais assertivo possível. Então esse trabalho vai começar nas categorias mais jovens, sub-12, 13, 14, obviamente respeitando a idade maturacional, respeitando o que cada idade permite, mas um trabalho multidisciplinar feito por toda uma equipe qualificada que nós temos aqui, para que esse atleta chegue ao sub-20, ao profissional do Flamengo, cada vez melhor preparado para as demandas que ele vai ter dentro do jogo. O atleta não é só o tempo que ele está competindo ali no campo, né? Ele também é um atleta e também é um ser humano fora dali. Então ele precisa dormir bem, ele precisa se alimentar bem, ele precisa ter uma suplementação adequada e personalizada, que esse é um outro ponto do trabalho também. Cada vez a gente vai buscar personalizar mais a suplementação desses atletas, porque cada indivíduo é único. Então a gente não pode ter uma suplementação que vai atender um grupo de 30 jogadores. Cada um vai ter uma necessidade específica e a gente vai precisar atender essa necessidade. Algumas coisas a gente já está passando para a nutrição, mas a ideia é não mexer em nada,
porque o time que está ganhando não se mexe, então a gente vai chegar até o final agora dessa temporada sem fazer grandes modificações. E aí ano que vem, a partir no início já da pré-temporada, que aí a gente já consegue ter uma análise bioquímica maior, a gente consegue solicitar mais exames de sangue, e aí a partir daí a gente vai fazer essa personalização dos atletas, e aqui na base é a mesma coisa. E se o Rodrigo reforça a necessidade de manter um equilíbrio entre mente e corpo, os momentos lúdicos e de lazer são tão importantes quanto a disciplina, dentro e fora do campo. Vale reforçar que o trabalho do Rodrigo não é apenas no futebol do Flamengo. Na verdade, é voltado para todos os esportes. Ou melhor, para todos os atletas do clube que precisarem do serviço dele. Então é isso, Rodrigo. Muito obrigada por todas essas informações. Agora a nação já vai ficar por dentro do seu trabalho como farmacêutico aqui no Flamengo. Queria então te agradecer por esse bate-papo. Eu que agradeço a oportunidade de poder participar, agradeço ao Flamengo pelo convite, pela oportunidade de desempenhar o trabalho aqui também, e conto com o apoio da nação para a gente seguir em frente aí nessa luta. Então vamos com tudo. Eu vou aproveitar então a companhia aqui do Rodrigo para encerrar o vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Flá TV é mais Flamengo para você.